Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, iniciamos nosso encontro desta quarta-feira, juntos mais uma vez, vos agradecendo, vos louvando pela vida que nos concedeste, agradecendo, Mestre Jesus, por estar conosco sim e sempre para o Evangelho, Joana de Ângeles. E por isso, Senhor, nesta noite viemos todos nós vos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a tanta calúnia, guarda a nossa língua, tanta maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós e a vossa presença. Que assim seja, por vossa graça, amado Pai, agora e sempre. Agora e sempre, sempre. Então, boa noite para Ivana Santa Rosa, boa noite para todos vocês. Boa noite para todos nós que aqui estamos sim, claro, nos reunindo mais uma vez, agora já nesta quarta-feira, meio de semana, já quase chegando aí na metade do mês de fevereiro, né? Daqui 2 ou 3 dias já será o mês, a metade do mês. Estamos no dia 11, sexta-feira 13, olha aí, mas tudo bem, né? Então, queridos amigos, eu e Célia aqui estamos desejando uma boa noite para vocês, abraçando a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos, claro, esperando, como sempre, que tudo esteja muito bem, seja tranquilo, todos vocês com saúde, família, trabalho, enfim, tudo aquilo do nosso dia a dia. E vamos então ver o que nós temos para hoje, continuando as preces, que nós estamos estudando as preces, né? E logo vamos começar o Evangelho de novo, porque já estamos chegando ao fim do capítulo 28, que é o último capítulo do Evangelho, que traz então para todos nós diversas, digamos assim, diversas preces para todos nós. Assim, queridos amigos, hoje nós, dentro destas preces, nós estamos fazendo preces aqui pelos outros, que nós vamos ver hoje vai ser a prece para uma criança que acaba de nascer. Então todos nós conhecemos familiares ou amigos que têm criança, e essa é especial para aquela que chega ao mundo, né? Aquela que os abençoados pais trazem, dando oportunidade para que um novo espírito venha aqui no meio de nós batalhar no seu dia a dia, como todos nós assim batalhamos. Nossa boa noite também para o Marcelo Ângelo, boa noite, Bárbara Santana Nery, grande abraço para todos vocês, bem-vindos. E nós temos Joana de Ângeles, que vai hoje nos falar sobre um convite no capítulo 34 do livro Convites da Vida. Vai fazer um convite à paciência, aquilo que nós, como nos falta tantas vezes, ou não tanto que nos falte, mas a gente se deixa vencer pelo momento. E olha aí, como não ligar, a prece de hoje àquilo que Joana vai nos falar. E, afinal de contas, nós vamos fazer uma prece, ver a prece para a criança que acaba de nascer. E o convite para nós é paciência. E a gente sabe, todos sabemos, que sem paciência, como cuidar dessas crianças, como educar essas crianças, como batalhar para colocá-las sempre no bom caminho, para o benefício delas mesmas. Então, aí está o Evangelho de hoje, que nos traz a prece para uma criança que acaba de nascer. E Joana de Ângeles vem nos fazer o convite à paciência. Olha só como está ali interligado. Então, nossa boa noite também para Sandra Oliveira Vita, para o nosso prezadíssimo Barros Maurício. Um grande abraço para todos vocês, sejam muito bem-vindos. Vamos ver então a prece para a criança que acaba de nascer, Aqueles que são casais que estão esperando os seus bebês, as vovós que estão esperando também os netinhos que chegam, e para todos nós. A prece diz o seguinte em seu prefácio:
Os espíritos não chegam à perfeição senão depois de terem passado pelas provas da vida corporal. Os que são errantes esperam que Deus lhes permita retomar uma existência que deve lhes fornecer um meio de adiantamento, seja pela expiação de suas faltas passadas, por meio das vicissitudes às quais são submetidos, seja cumprindo uma missão útil à humanidade. Seu adiantamento e sua felicidade futura serão proporcionais à maneira pela qual terão empregado o tempo que devem passar na Terra. O encargo de guiar seus primeiros passos e os de dirigir para o bem está confiado a seus pais, que responderão diante de Deus pela maneira com que terão cumprido o seu mandato. Foi para facilitar-lhes a execução que Deus fez do amor paternal e do amor filial uma lei da natureza, lei que jamais é violada impunemente. E a prece que nós podemos fazer, então aqui fazemos, temos preces que para os pais, claro, pela criança aí que aí vem, e diz o seguinte: Espírito que está encarnando no corpo do nosso filho, é a prece feita para os pais, Seja bem-vindo entre nós, Deus Todo-Poderoso que o enviastes, sede bendito. É um depósito que nos está confiado e do qual devemos prestar contas um dia. Se ele pertence à nova geração de bons espíritos que devem povoar a terra, obrigado, meu Deus, por este favor. Se é uma alma imperfeita, nosso dever é ajudá-la a progredir no caminho do bem, pelos nossos conselhos, pelos nossos bons exemplos. Se cair no mal por nossa causa, por isso responderemos diante de vós, porque não teremos cumprido a nossa missão para com ele. Senhor, sustentai-nos na nossa tarefa e dai-nos a força e a vontade de cumpri-la. Se esta criança deve ser um motivo de provas para nós, que seja feita a vossa vontade. Os espíritos que viestes presidir ao seu nascimento e que deveis acompanhá-lo durante a vida, não o abandoneis. Afastai dele os maus espíritos que tentarem induzi-lo ao mal. Dai-lhe a força para resistir às suas sugestões e a coragem de suportar, com paciência e resignação, as provas que o esperam na terra. Essa a prece que nós podemos fazer, tem mais outras duas, mas essa aqui já nos diz muito bem da oração que os pais devem fazer por aqueles que estão aí chegando. Porque, como todos nós sabemos, ser pai, mãe, é uma bênção que a Deus então manda. Por quê? Porque vão acolher um espírito também imperfeito, que ainda vai batalhar muito pelo seu caminho, que vão então, pai, que vão acolher e, acima de tudo, acolher, mas aí assumir a responsabilidade pela educação, pelo bom caminho, pelo aconselhamento e por tudo aquilo que puderem fazer para que esse espírito que chega ao mundo tenha bons resultados. Assim como também nossos pais batalharam por nós, todos nós, ou vocês que são pais, são avós, batalham por seus filhos, batalham por seus netos e sabem da responsabilidade. E ali mesmo na prece foi bem colocado pelos pais que farão ao máximo, mas que se falharem em algo, também a responsabilidade cairá. Mas muitas vezes é extremamente difícil, a gente sabe disso também, ali batalhar por um filho que vem realmente já de uma situação muito complicada. Procura-se fazer o melhor, mas muitas vezes não se consegue o resultado esperado. Vale a tentativa, Deus sabe, Deus vê, Deus conhece a natureza de todos nós e a natureza dos demais espíritos que aí estão e que estão chegando. Então, quando se espera uma criança, é uma alegria muito grande quando vem, quando chega, e aqueles que não têm, tu fica perguntando, ei, não vai ter filho, por isso, por aquilo tudo que a gente sabe,
Mas a gente sabe também que ter um filho é uma responsabilidade imensa. E é aquele que vai estar ali pelo resto da vida. E vai ser esse motivo de preocupação também pelo resto da vida. E os pais que o digam se não é assim. Casados ou solteiros ou viúvos, os filhos sempre serão motivo de preocupação, ou aquilo que a gente sempre fala, como é que vão as suas crianças? Estejam essas crianças já meio que até grisalhas muitas vezes, né? Mas para os pais são sempre assim. Então o acolhimento de uma criança implica uma responsabilidade muito grande, que não tem como terceirizar também. Claro, as circunstâncias da vida no momento exigem muitas vezes que pais e mães trabalhem incessantemente, etc. e tal. E aí, quando as crianças não estão na escola, alguém tem que cuidar. E muitas vezes o encargo, né, vem para os avós, ou se não, uma babá, dependendo das condições, a gente sabe muito bem disso. Mas, pelas próprias circunstâncias da vida, que assim seja, não estão isentos da responsabilidade da educação, da criação, da modelagem para o bom caminho que se espera que essa nova criança venha. E este é o desejo de todos os pais. Então, se este é o desejo, que se esforcem para bem cumprir a missão aqui, abraçar, né? De bem orientar os filhos, para que também estes filhos possam bem orientar os seus filhos quando a hora assim chegar. Então é uma cadeia de responsabilidade da qual ninguém se isenta, de qual ninguém pode e nem adianta fugir ao dever, porque no plano espiritual todas as nossas continhas ou contas enormes serão acertadas, não temos dúvida. Então, pela nossa própria consciência, pelo nosso próprio bem-estar espiritual também e material aqui, enquanto a gente está aqui, abraçar dignamente, né, este encargo, digamos assim, que é bem conduzir as crianças que estão sob responsabilidade. Né? E não só crianças, que às vezes a gente fala que criança 7, 8, 9, 10. As crianças aí, enquanto estão sob os olhares atentos dos pais, né? Até jovens, adolescentes mesmo, estão na batalha descobrindo o mundo e acham que sabem tudo do mundo. Então, às vezes causam lá confusões familiares, discutem com os pais. Mesmo assim, o dever permanece. São novos tempos? São. Mas as crianças continuam do mesmo jeito aí, para bem poder ser orientados por todos nós. E que nós mais velhos, como muitas vezes, e acontece muito por causa da própria questão, né, do tempo decorrido, se não fomos suficientemente esclarecidos sobre uma série de assuntos por nossos pais, os pais de hoje, mais esclarecidos, não percam essa oportunidade, que além de uma oportunidade, pelo teor do mundo em que vivemos, é uma responsabilidade também. Ok, amigos, então é nosso boa noite para Judélia Lima, Alessandra Branco, a todos vocês aqui. Olha aí, Alessandra Branco fala que está vivendo um momento à espera da neta. Olha que maravilha, né? Você está vendo? Tem oração aí no Evangelho, aguardando para quando ali chegar, que tanto ajuda, né? A gente precisa. As crianças cada dia estão mais difíceis, não sei se seriam mais difíceis, ou nós que estamos estagnados, né, naquilo que a nossa infância, a nossa educação, nossos princípios, etc., nos deram. Mas é preciso estar atento, que a responsabilidade continua a mesma. Né? É uma aceitação do plano em que nós estamos aqui, da continuidade de todos nós, da oportunidade de todos nós. Então aí, Alessandra, aqui a tua neta venha plena de saúde, viva, daquelas agitadinhas assim, e que estejam sempre atentos, como sei que estarão. Então que Deus abençoe todos vocês, os papais aí, né? Não sei se é seu filho ou sua filha, mas seja lá como for, da família e aquele que vem. E aí, né, temos aí também os depoimentos de vocês, e como diz a Sônia Martins aqui, o mundo que está acelerado. É que são muitas novidades, né? Aquele tempo de que você ligava o rádio e demorava para esquentar a válvula, que ficava esperando, pegava a estação, e que não passou. Passou. E vivi muito disso, né? No meu tempo, a rádio que a gente tinha em casa, que era uma caixota enorme,
mas era como chamado das ondas curtas e pegava, nós ouvíamos até o Big Bang, pegava Londres, pegava a Europa, no rádio. Hoje em dia não tem, porque é tudo onda curtinha, mas o celular está na mão, né? E se naquele tempo a gente só ouvia, hoje você vê. Mas também hoje em dia é aquela velha história, né? Toma cuidado com tudo que vê, porque aquilo que nós estamos vendo muitas vezes, e com a tal da inteligência artificial, é bem dita, é artificial. Então a gente sempre precisa ter um pouquinho de critério, né, naquilo que a gente observa para ver se é real ou não. Porque esse mundo está cada vez mais virtual e na realidade nós é que estamos fazendo esse mundo. Grande abraço para todos vocês, queridos amigos, né? E olha aqui, boa noite. Vamos então recitar, não é recitar uma poesia, é recitar. Citar novamente, vamos recitar. Vocês que mandaram boa noite para todos nós, né? De nós para todos vocês, vocês para nós. Sônia Martins, Alessandra Branco, também vão subindo. Judélia Lima, Zoraides Brade, um abraço, boa noite. Barros Maurício, Sandra Oliveira Vita, Bárbara Santana Nério, Marcelo Ângela, Ivana e todo mundo mais que está aí. E quando a gente fala em criança, uma coisa fundamental para bem acompanhar é a paciência. Paciência. E é isso que Joana de Ângeles veio falar para nós hoje. Olha que beleza de coincidência, entre aspas. Vamos ver o que diz então Joana a respeito da paciência. Convite à paciência. Antiga lenda nórdica narra que alguém perguntou a um sábio como poderia ele explicar a eternidade do tempo e do espaço. Olha que pergunta, hein? Como explicar a eternidade do tempo e do espaço? O missionário meditou e, apontando colossal montanha de granito que desafiava as alturas, respondeu com simplicidade: suponhamos que uma avezinha se propõe a desbastar a rocha, imponente, paulatina, insistentemente, atritando o bico de encontro à pedra, uma montanha de granito. E uma avezinha vai lá desbastar. Quando houver destruído tudo, estará apenas iniciando a eternidade. Para pensar, né? A senhora até deu risada aqui. Imagina uma vizinha, né? Um pardalzinho, um beija-florzinho pequenininho, uma montanha de granito. Ele vai desbastar tudo com o bico. A hora que terminar, quantas gerações dele, né, já teriam passado, aí que começa a eternidade. A paciência é o fator que representa de maneira eficiente o equilíbrio do homem que se candidata a qualquer coisa, qualquer mistério, qualquer trabalho. É o equilíbrio do homem, é a paciência. Fácil é o entusiasmo do primeiro impulso, comum é o desencanto da terceira hora. A paciência é a medida metódica e eficaz que ensina a produzir no momento exato a tarefa correta. Diante do que devemos fazer, não poucas vezes somos acionados pelos implementos da precipitação. Frente às tarefas acumuladas e aos problemas, indispensável façamos demorado exame e cuidada reflexão antes de apressar atitudes. Precipitação traduz desarmonia, perturbação, com a agravante desconsideração ao tempo. A paciência significa autoconfiança. A pirâmide se ergueu bloco a bloco. As construções grandiosas resultaram da colocação de peça sobre peça. As gigantescas sequoias se desenvolveram célula a célula. Aquelas sequoias, árvores lá, né? Tem lá no hemisfério norte, Estados Unidos, tem mais de 900 anos de idade, né? Quase 1 milênio de vida. Elas também se formaram, como nós, todos nós, toda a vida, célula a célula. O que hoje não consigas, perseverando com dignidade e paciência, lograrás amanhã. Paciência não quer dizer amolentamento, mas dinâmica eficiente e nobre de produzir diante dos deveres que nos competem desdobrar. Ao lado de alguém que nos subestima, e como tem, né? Paciência.
Entre as dores que nos chegam, com a idade cada vez mais dor aparece, né? Tudo quanto é canto, tudo quanto é lado. Paciência. Ante o rebelde que nos atormenta, paciência. Esse rebelde, quantas vezes está às vezes dentro da própria família, né? O tempo é mestre eficiente que a todos ensina, no momento próprio, com a lição exata, plasmando o que de cada um necessita a benefício de si mesmo. Jesus, acompanhando e inspirando o progresso da terra, pacientemente espera que o homem se volte para ele, a fim de que, encarregado da nossa felicidade, possa dirigir-nos pelo caminho que leva a Deus. Em qualquer circunstância, pois, paz e paciência para o êxito do empreendimento encetado, desejado. É o que nos fala hoje Joana de Ângeles a respeito da paciência. E de vez em quando eu falo mesmo, né, que olha, Jesus tem uma paciência conosco. Ele está conosco desde que fez esse planeta, ou seja, quase 5 bilhões de anos. Continua conosco, que nós já fizemos tudo que nós já fizemos em nossas diversas encarnações. Não vamos falar que são os outros que fizeram, porque fomos nós mesmos. Nós que estamos aí encarnando, desencarnando, aí desde o princípio que a humanidade começou a ter o pensamento, uns 300 mil anos atrás. Então tudo foi feito por nós mesmos. Se o mundo está nessa bagunça que está hoje, nesse desastre ambiental que está hoje, fomos nós que fizemos. Não tem outro que fez. Os pobres animais em si, eles vivem se equilibrando entre eles. A natureza é muito sábia nisso. A gente sabe, a partir do momento que nós, com a nossa sabedoria, entramos, começamos a mudar tudo e chegamos ao estágio que estamos hoje. Negacionistas à parte, que existem muitos, né? Que acham que o mundo continua desde aqui e hoje, desde a pré-história. Não muda nada, não tem nenhum problema no ambiente, a mesma coisa. Estamos aqui andando no meio de dinossauros, aquelas baleias vorazes, aqueles pássaros imensos que voam. Estamos andando, porque não mudou o clima, não, está tudo do mesmo jeito. Enfim, a paciência é isso. Quantas situações foram aqui colocadas por Joana de Ângeles, né? E sempre, nas suas conversas conosco, ela nos fala paciência, calma, serenidade. E ela citou o caso dos nossos impulsos, né? A gente faz aquelas coisas impulsivas, aquelas coisas que a gente perde um pouquinho de estrebeira e acaba falando o que não deve, acaba fazendo o que não deve. Porque pensar o que não se deve também nós pensamos, mas é um pensamento nosso. A questão é transformar isso que não se deve em palavras ou em atos reais, que trarão consequências para o nosso lado, para nós mesmos. Então, como nós já falamos sobre as crianças, que estão vindo aí, a prece hoje para crianças, o assunto está ali interligado. Porque é extremamente difícil, todo mundo sabe, a criação. Nós somos jovens, somos crianças, somos adolescentes, e vamos lembrar aí um pouquinho dos problemas que nós dávamos aos nossos pais, né? Querendo sempre fugir, dar uma escapada para fazer a coisa que eles não queriam que fizesse. Parece que quanto mais proíbe, mais vontade de fazer para descobrir o que é. E a coisa não muda com o passar do tempo, na essência não muda, né? A gente sabe muito bem disso. Então, cultivar a paciência acima de tudo é, acima de tudo, também uma arte. Porque tem que ser muito meticuloso, tem que ser muito bem pensado, para que se possa plenamente, e aí que é o problema, que a gente não consegue plenamente exercer a paciência ainda, mas o senso observador precisa estar sempre ligado, porque as crianças que aí estão, elas nos observam. Elas nos observam. E muitas vezes o que nós falamos para elas, orientando isso, aquilo lá, de repente nós fazemos o contrário e elas estão ali observando, né? É o caso, inclusive ontem mesmo estava falando com a Célia que eu vi um videozinho daqueles, né, do Instagram, a senhora lá, a moça dentro do carro, com o marido do lado e uma criança na cadeirinha, criança pequenininha. Aí ela chega num drive-thru desses da vida, pede lá, olha, eu quero um café longo, né?
um long coffee, como eles falaram, estava falando em inglês. Eu quero um café e tal, né, para moça. E menininha lá atrás fala assim: ô mãe, eu quero um cookie. Aí a mãe vira, né, e fala para ela assim: mas cookie tem lá em casa. Cookie tem lá em casa. Aí ele, menininho, na cadeirinha, vira para ela e fala assim: mas café também tem lá em casa. Aí ela regala um olho para cá, vira o olho para o marido vira o olho para ela, começa os dois a dar risada, né? Aí ela fala para a atendente: me vê também um cookie. É um bom exemplo. Daquilo que nós falamos, daquilo que nós fazemos, eles estão observando, porque eles estão aprendendo, estão ligados no aprendizado, aquilo que para nós muitas vezes não damos a mínima importância, porque a gente se sente sabedor de tudo, e não é assim. Todo cuidado é pouco com as crianças, porque no mais das vezes elas refletem exatamente aquilo que elas ouvem, e muitas vezes dentro de casa. Por isso que às vezes as crianças saem por aí e falam palavrão, e quando falam na frente dos pais, aonde que aprendeu? É isso, cuidado, que são verdadeiras esponjinhas, absorvendo tudo que tem ao seu redor. E por isso que é necessário que nós demos a ela sempre o melhor que nós podemos dar. E que Deus nos abençoe a todos nós, agora e sempre. É isso, crianças, é isso, meus queridos amigos. Evangelho, quanta coisa pode se falar do Evangelho, Joana de Ângeles, né? É uma discussão bastante grande, né, Márcia? Nossa boa noite para Márcia, Cecília Tiriac, Cirlei Cordeiro também, grande abraço para vocês. E amigos, vamos cumprimentar nossos aniversariantes? É porque elas foram crianças um dia. Hoje podem estar com seus mães, mas foram crianças. E podem ter crianças perto, então a paciência sempre, sempre. Hoje o Abdiel Pazini, Edgar Lora, Andréia Nunes, Rita Andrade, Maria Almeida, Lourdes Cordeiro, Maria Nair da Silva, que estão no meu Facebook, mas a gente já cumprimenta também os aniversariantes de vocês aí, particulares, amigos que vocês têm, né? Então vira e mexe o pessoal, fala assim: hoje é aniversário da minha filha, minha sobrinha, fala mesmo, a gente manda um abraço também, não tem problema nenhum, tá bom? Então que Deus abençoe todos vocês, feliz aniversário de hoje. E amanhã tem Nilza dos Santos Silva, também o Marcelo Ângelo, também a Rosa Maria Alonso Moreira. Nosso abraço para todos vocês também, antecipado, que amanhã a gente não tem a live, mas a gente sempre antecipa. Deus abençoe a caminhada de todos, ilumine sempre, como tem iluminado o caminho. É que às vezes nós somos muito ceguinhos e não observamos a luz que Ele sempre coloca no nosso caminho, né? E às vezes, mesmo ceguinhos que somos, nós vamos tropeçando, caindo, porque queremos ir de qualquer jeito. Como de Joana de Ângeles, paciência, vamos com calma. É isso, parabéns a todos vocês e que Deus abençoe. Um abraço também aí para o Sandro Machado, que está conosco. E é isso, amigos, é o encerramento de nosso encontro de hoje, né? Falamos de crianças, falamos de paciência, demos umas risadinhas, umas historinhas, e sempre é muito bom. Vamos para o nosso momento de prece? Vamos agradecer a Deus pela vida, porque senão não estaríamos aqui, todos nós, né? E se não houvesse a vida humana na acepção de nem o bendito celular não estaria à nossa frente, não teríamos live nenhuma, porque é a nossa capacidade de criação, mas que seja sempre criação para o bem, para o amor, para o melhor de todos nós. Vamos orar então, vocês vão mentalizando aí todos aqueles que vocês sabem da necessidade. Nós aqui vamos orar pelo Claudemir Luiz, Andira Vieira Furlan, Gabriel Ruiz Miller, pelo Tercília Antonella, nossa irmã, Antônio Donizete Neves, cooperação da Sônia Martins, o Maurício Ramos, também da Adriana Dona Bela Basso, Maria das Graças Barbosa Pires, Luiz Esferra, Isabela Esferra, Gustavo Mota, Andretta Jéssica, Svensson, Cecília de Paulo, Rosa de Crespo, Leandro Lameu, Ilane Peroni, Williana Saldanha, Rubani Nicolucci, Miranda Nicolucci, Miguel Antônio Pinheiro, Marcos Gabriel Pinheiro, também a Maria Clara Santana, Jaime Facioli, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Delcio Muso da Silva, Cláudio Calef Filho, Amanda Graziela Cassiano, Alene Priscila de Camargo, também a Maria Ângela, Dona Bela, Luiziane Serra, a Isadora Pérez Garcia. Continuamos aqui com os mais amigos, sim. Também nós temos aqui a Ivani de Oliveira Pascoal, Djalma Camargo, a Rosa Amélia Leal, José Carlos Bispo, Eide dos Santos, nosso querido compadre Anderson Barbosa Pires, que mandamos um beijo, um abraço. Ele está em tratamento lá, né, do seu problema de saúde, e nós aqui vamos pedindo ao Pai o fortalecimento e tudo o que for possível
para que todos vocês, a quem nós demos os nomes, todos os nossos irmãos, possam se sentir bem na caminhada que temos pela frente. Vamos lá para a nossa prece e agradecer a Deus por podermos estar juntos mais uma vez. Vamos lá? Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salvo. Ad te clamamus, et solas finibus. Ad te suspiramus, clementis et plentes, in ac lacrymarum. Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, felizes mais uma vez reunidos em Seu nome, Pai, em Seu nome, Mestre Jesus. Queremos nos louvar, agradecer a vós pela vida, amado Pai, agradecer a vós, querido Mestre Jesus, que está sempre conosco. E nós reunidos mais uma vez, felizes por podermos estar juntos, sempre vos agradecendo, Pai, levamos também a vós nossos pedidos, nossas súplicas, pedindo sim por estes aniversariantes felizes desses dias, pedindo por tantos e tantos pais que acolhem seus filhos que vêm ao mundo, pedindo suas bênçãos aos nossos entes queridos, familiares e amigos que já nos deixaram, caminhando no plano espiritual, por onde também caminharão todos esses irmãos que estão nos deixando nesses dias. E pedimos, Pai, suas bênçãos, seu fortalecimento a todos esses queridos irmãos que nós aqui damos os nomes e que nós em nossos lares mentalizamos as necessidades de todos, que conheceis muito melhor do que cada um de nós. Auxiliai-os no fortalecimento para a caminhada neste mundo, abençoando ainda nossas famílias tão necessitadas, abençoando os seus filhos, todos eles que caminham por este mundo, pelo seu universo, procurando o seu aprendizado, procurando sim resgatar tantos erros já cometidos em tantas encarnações a que nos permitistes. Por isso, Pai, queremos ainda agradecer a vós e sim pedir pelos dirigentes das nossas nações para que trabalhem pelo povo que precisa, acima do orgulho, da vaidade tão comuns. Pedir por nossos irmãos que procuram o trabalho, pedir por nossos irmãos que nos dão o trabalho, pedir por nossos irmãos que alegremente cumprem as suas obrigações. E sim, Pai, que suas bênçãos estejam também em nossas casas de oração, onde vamos nos agradecer, vamos nos louvar, felizes. E pedimos por esses que estão chegando ao mundo, por nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, para que trilhem sempre o caminho do bem, o caminho do amor, da fraternidade e solidariedade, vivendo a indulgência, a paciência, a tolerância, o perdão, vivendo o amor, para que juntos possamos recuperar esse planeta que já tanto nós mesmos prejudicamos, por nossa ganância, por nossa própria ignorância. E assim, precisamos recuperar a fauna, a flora, arrumar esta água que é tão necessária para todos nós e que tantas vezes nos descuidamos. Por isso, Pai, levamos a vós esta prece abençoada que nosso Mestre nos trouxe, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todos os males. Pois vosso é o reino, é o poder para toda a eternidade. E nós os pedimos,
Pedimos, sim, pedimos a sua luz, sua paz, suas bênçãos, sua misericórdia sobre nós todos, reunidos neste momento, e por todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, estejam onde estiverem, como estiverem, que possamos, que recebamos suas luzes celestiais, seus bálsamos, para o equilíbrio do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, da nossa mente, e que harmonizados estejamos sempre, sempre harmonizando nossos lares, levando o seu amor onde formos. Abençoa assim nossos anjos guardiães, abençoa nossos bons espíritos e abençoa nossos irmãos que estão perdidos em seus caminhos, para retorno ao caminho do bem. Assim, obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe. Obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, por vossa graça, agora e sempre. É isso, queridos amigos, não é? Sempre bom agradecermos, conectarmos com Deus, são bênçãos do nosso querido Mestre Jesus, está sempre conosco, exercendo a sua santa e abençoada paciência para conosco. Então, que nós dediquemos também a descobrir uma pequena parte dessa paciência em cada um de nós, e tudo vai melhorar com certeza. Amigos queridos, então eu e a Célia agradecemos a participação, a presença amorosa, carinhosa, simpática de todos vocês. Vamos marcando um novo encontro então para depois amanhã, já na sexta-feira, antecipando o final de semana e o carnaval que aí vem, né? Então, uma linda noite para todos vocês, maravilhosos dias, segundas, quintas, sexta-feira. Estaremos juntos então, com a graça de Deus, com a permissão dele sempre e com saúde, que é muito bom. Linda noite, gratos por participarem, por estarem aqui conosco, estarmos juntos mais uma vez, né? Isso é muito bom, né, Nilza? Nilza dos Santos também conosco, um grande abraço para todos vocês, fiquem na paz do Senhor, e a paz do Senhor então esteja sempre convosco, sempre conosco, agora e sempre. Linda noite, até sexta-feira, com muita paciência. Fiquem todos muito bem. Tchau.